Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ariana e neste vídeo vamos falar de desigualdades sociais no Brasil. Então vamos lá? No nosso país, se fizermos uma análise histórica, a questão das desigualdades é perceptível a partir da colonização portuguesa, que está aqui, né, ilustrada nessa imagem. No caso, as desigualdades se instalam e aqui ficaram através, né, dessa dominação. Houve preconceito com os povos indígenas que aqui habitavam e ainda habitam, e posteriormente houve a introdução do trabalho escravo negro, que gerou também até hoje preconceitos e alguns tipos de desigualdades que vamos abordar. Então, a partir do século XX, inicia-se a industrialização no país. Criou-se um grande grupo proletário industrial e as cidades vão aumentando, vão crescendo, né? Hoje, com os avanços tecnológicos, essa massa de indivíduos praticamente não encontra chance de emprego por tratar-se de uma mão de obra desqualificada. Então, a industrialização no Brasil, ela foi tardia e também há um fenômeno interessante ali. Com a abolição da escravidão, a mão de obra dos negros ela foi subalternizada no mercado de trabalho, ou seja, as populações negras acabaram assumindo trabalhos mais precários, muitos trabalhos que alguns brancos recusavam, com salários inferiores, tá? E ocupações, né, como eu já disse, que não eram tão preferidas, às vezes por imigrantes. No começo do século XX veio muito imigrante para o nosso país, italianos, poloneses, alemães, então teve essa diferenciação no tratamento também, porque para várias famílias de imigrantes foi feito até um processo de facilitação, de compra de terra através de políticas públicas, né, de aquisição, claro, de forma parcelada da terra, que vai então promover essas desigualdades que vão se concretizando ao longo do tempo como desigualdades raciais. Então, o nosso país ele mantém uma desigualdade estrutural, o racismo estrutural. E uma dica, né, um autor que eu indico a vocês, se quiserem entender melhor essas questões, é seguir o canal do professor Silvio Almeida, né? Ele tem um canal chamado Entre Linhas no YouTube. Então, o professor Silvio é da filosofia do direito, trabalha nos Estados Unidos, e hoje ele é um grande nome quando se discute racismo estrutural, tá? Um dos grandes nomes, né? As desigualdades sociais no Brasil, elas podem ser pensadas também a partir de estatísticas, tá? Então, elas apontam que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, e isso se traduz em condições precárias de saúde, habitação, educação. Em contrapartida, sabe-se que a produção agrícola, industrial e o setor de comércio têm crescido muito, demonstrando que a sociedade produz riquezas, mas não são distribuídas de modo que beneficiem a todos os brasileiros. Ou seja, se tem acontecido alguns avanços na economia, apenas algumas classes estão desfrutando desse enriquecimento, enquanto que boa parte, né, da massa trabalhadora tem sido cada vez mais excluída, cada vez mais marginalizada. E aí, se a gente vai entender melhor o fenômeno da desigualdade social no nosso país, a gente tem que levar em conta que nós estamos vivendo, né, em uma nação que tem acentuado tanto a desigualdade de gênero quanto a desigualdade de raça, tá? Elas são fatores marcantes, e na questão de gênero observa-se a recorrência de mulheres que possuem desigualdade de renda em relação aos homens, somando-se ao alto índice de violência doméstica e assassinato de mulheres, o feminicídio, que é altíssimo no Brasil, e os dados têm aumentado também nos últimos anos. Na questão de desigualdades sofridas pelos negros, indígenas e seus descendentes, elas estão expressas no fato de que foram historicamente colocados na condição dessa mão de obra subalterna que eu acabei de citar, e a partir de um processo de privação material e de dominação ideológica, ou seja, os discursos eles que vão naturalizar a pobreza, naturalizar a desigualdade social, são discursos de poder ideológico, eles também se perpetuaram no nosso país. Temos também o desemprego como um fator que é consequência da desigualdade, né? Então, é um grande problema nacional, a gente tem milhões de pessoas desempregadas atualmente, tá? E
a distribuição desigual de riquezas, né? Então, o problema da distribuição de riquezas no Brasil é histórico, estrutural, como eu já disse, herança do sistema escravista, né? E há uma falta de reformas sociais, econômicas e políticas para enfrentar esses problemas. A exclusão histórica ainda hoje afeta a parcela significativa da população empobrecida, composta de famílias numerosas que vivem o drama da fome e do analfabetismo. Tá? Então, os sujeitos não são culpados, né, do seu fracasso, enfim, das condições materiais precárias em que vivem. É a estrutura, é a história, é a exclusão de um longo processo que coloca os grupos humanos nessa situação de marginalização. Bom, então é isso. Nesse vídeo nós falamos sobre desigualdades sociais no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.